Olá, eu sou Elizabeth Guimarães, médica oftalmologista e uma apaixonada por lentes de contato. E esse é mais um episódio do Pod Lentes, o papo inteligente no mundo das lentes. Temporada 1, 12 episódios patrocinados pela Bausch & Lomb, onde nós abordamos com você muita coisa interessante. E hoje nós teremos uma convidada muito especial. Sabe aquela situação que a gente vai chegando no final do ano, ou então no meio do ano, né? Férias escolares, mas também em outras situações que você planeja aquelas viagens maravilhosas e fala assim, ai, enfim, férias, agora eu vou descansar. Mas para descansar, precisa ter segurança em um monte de coisa. E ninguém melhor do que a doutora Ana Catarina Delgado para bater esse papo sobre viagens e lentes de contato com a gente. Sabe por quê? Porque a doutora Ana Catarina é médica, oftalmologista, estudante de turismo. E sabe qual é a palavra de ordem dela? É a palavra da página dela. Imagina, vivo, logo viajo. Daí, para vocês terem uma noção do que vai ser o nosso papo, ela conhece mais de 60 países e ela usa lentes de contato. Então, ninguém melhor do que ela, né? Aquele que usa lente de contato e aquele que é médico oftalmologista, para dar para a gente dicas lentes especiais para suas viagens realmente serem maravilhosas. Doutora Ana Catarina, direto do Recife, muito obrigada por estar aqui com a gente. Ai, Beth, que linda essa introdução, muito obrigada, é um prazer, uma honra enorme estar aqui, dividir um pouquinho dessa experiência, porque não é brincadeira, né? Eu tava pensando, eu disse, nossa, todas as minhas viagens, 100% foram feitas com lente de contato, então tem muita coisa pra gente conversar hoje. Opa, e as lentes de contato até vão mudando, né, com o tempo, a gente vai assim, lá atrás, garanto que quando você começou nem tinha lente descartável, que até facilita, né, a questão de viagem. Não vou dizer minha idade, mas Não tô perguntando. Eu usei a lente desde a época, Beth, que a gente fervia lente. Não existiam descartáveis, eram anuais, a gente fervia a lente, depois passava 4 horas num produtinho de limpeza, depois mudava, trocava, e eu queimei várias lentes porque eu esqueci a lente no fogo, era um sufoco. Ai, meu Deus do céu. E hoje a gente vê toda essa modernidade, tanta coisa boa para falar de lente de contato, quanta evolução. Sim. E outra coisa, né? É muito mais prático, é muito mais fácil, porque aquela coisa toda se resumiu a caixinhas pequenas. Às vezes a gente pode levar a própria solução multiuso, que para quando a lente tem um descarte mensal, por exemplo, num frasquinho, num vidro, e tem que ter, eu acho que o kit sobrevivência. Eu falei disso com a doutora Denise Fornazário, com a Denise sobre carnaval e cuidados, mas é o kit sobrevivência, o kit de emergência que também pode se traduzir em kit viagem. Perfeito, exatamente. Quem viaja sabe quanto é importante a gente ter algumas peças que são básicas, que elas já estão ali, prontinhas, esperando só o dia do dizer, vamos embarcar. E uma das coisas é a lente de contato. Sem dúvida que nós temos hoje uma tecnologia maravilhosa por trás das lentes de contato, das soluções multiuso, da forma como a gente armazena, da forma como a gente descarta as lentes, e elas só vêm a nos favorecer. Só que a gente precisa só usar toda essa tecnologia a nosso favor. E aí temos muitos cuidados e muitas coisas que a gente vai conversar hoje para esclarecer bastante coisa por aqui. Sim, e a gente, acho que para ficar até mais fácil para o público entender, a gente pode dividir assim em 3 partes. Pode dividir na questão transporte, né, que a gente vai falar como é que faz no avião, como é que faz no navio, os transportes. Questão ambiental, questão do clima mesmo, tem clima que é mais seco, né, tem clima que é mais úmido. Quais são os cuidados, assim, diferentes que a gente vai ter. E aqueles perrengues que a gente pode passar em algumas situações, que eu acho que você já deve ter passado alguns, Muitas. mas também tem como solucionar.
Porque afinal de contas, gente, lente de contato é muito bom. Lente de contato faz vocês enxergarem sem óculos e pega. Já pensou que mágica? Uma pessoa que usa 10 graus de miopia, o óculos às vezes é até um pouco mais pesado, e põe aquela lente de contato e o mundo se abre. É verdade, É verdade. campo de visão, é tamanho de imagem, é tanta vantagem, Qualidade né? de vida, né, que muda totalmente a perspectiva de uma viagem. Sim. Porque uma viagem que você faz, quando você faz limitado, né, porque você não tem um campo de visão, porque você está inseguro, porque o óculos embaça na hora que você vai ver uma coisa, a diferença da temperatura, o óculos está todo embaçado. Então, são coisas que a gente, com a lente, a gente consegue resolver, consegue Sim, transponir, né? sim. Não tenho dúvida. Então, vamos pensar uma coisa, Nia. Viagem de avião. Vamos começar por ela. Avião, nossa, a gente cruza o mundo de um lado para o outro, e às vezes a viagem é demorada, às vezes uma viagem mais rápida. Mas vamos falar de viagens um pouco mais demoradas. Para quem usa lentes de contato, você acha que tem alguma coisa, alguma dica para dar para o público na hora Opa. de pegar o avião? Vamos pensar na duração de viagem e vamos pensar em outras situações. Bora lá, vamos lá. Vamos falar o seguinte: viagens longas, tá? Viagens internacionais, na maioria das vezes. Primeiro, a gente precisa falar de como transportar as lentes. Sim. Como levar as lentes? Então, não existe nenhum tipo de impedimento de levar lentes, sejam elas de qualquer natureza, ou produtos de limpeza, soluções multiuso, não tem nenhum tipo de restrição no avião para levar na bagagem. Mas a gente sabe que dentro da cabine, a gente só pode levar até 100 ml de líquido. De líquido, isso é Então, importante. né? Porque às vezes a gente tem aquelas soluções multiusos grandes e a gente não vai conseguir levar. A não ser que tenha por escrito que é um produto médico, e aí já vamos entrar noutra, que não é uma parte mais que não é tão prática, mas o fato é que usar pequenininhos, então aqueles tubinhos pequenos que são tipo kit de viagem. Nossa, isso eu vejo agora em tudo que é lugar, né? Antes era difícil a gente encontrar essas Isso. miniaturas. As Hoje você chega miniaturas. nessas lojas e encontra os kits prontinhos. Pequenininhos, miniaturas para você colocar seus líquidos. Perfeito, exatamente. E esse tem que ser assim, sagrado. Dentro no avião com a gente, não vai despachar na bagagem, né? Então fica com a gente o líquidozinho, porque eu vou te explicar por que a gente precisa ter esse líquido. Uma caixinha, o estojo da lente, e saber que em viagens nacionais até pode o grande, mas é aquela história, você não vai levar um peso desnecessário a mais, né? Hoje a gente pensa muito em peso quando a gente vai viajar. Então, sobre transporte, beleza, tanto voos nacionais quanto internacionais pode levar as lentes. Sabe uma coisa, Beth, que eu estava vendo e eu achei super interessante, quero compartilhar aqui. Gente, eu estava estudando como é que funciona o ar do avião. O ar do avião, ele é renovável, totalmente renovável, a cada 3 minutos. E passa por um filtro chamado filtro EPA, que é o mesmo que a gente tem em bloco cirúrgico. Então, esse filtro, ele faz uma filtragem do ar. Só que temos um grande problema. Ele é extremamente seco. Baixa umidade. Seco. Com lente ou sem lente a gente sente, né? Exatamente isso. Exatamente. Então, veja o que acontece. O ambiente normal, aceitável de umidade, é acima de 40%. Quando nós estamos dentro do avião, essa umidade do ar é de 10% a 20%, ou seja, menos da metade do que seria mínimo para ser utilizado. Então, isso significa que não só a pele vai ficar ressecada, os olhos, as vias aéreas, por isso que as pessoas têm problemas respiratórios dentro do avião. Sim. Né? E quanto, obviamente, mais longo o voo, mais nós teremos esse ressecamento das lentes e dos olhos. Então, ar dentro do avião tem uma umidade muito baixa, é fato. E, além disso, voos longos é natural. Agora mesmo eu voltei da Austrália. 12 horas de voo. 12 horas de voo, gente, é natural que a pessoa vá dormir, que a pessoa vá assistir um vídeo, assistir um filme. E o que acontece? É provado que quando a gente está na frente de telas, a gente pisca menos. Quando a gente pisca menos, a gente lubrifica menos o olho. Então, né? Primeira dica, leve um lubrificante ocular. Perfeito, né? exatamente. Deixa lá na bolsa junto para usar durante o voo. Porque quando a gente tem a combinação, imagina, um ar com uma umidade baixa, que é do avião, e uma tela,
a gente vai ter o olho mais ressecado, a lente vai ficar mais ressecada. E aí vem o lubrificante, e aí vem também uma dica que eu acho que vale a pena. Leva o óculos. Sim. Leva o óculos. Na hora que você jantou ou fez uma refeição, que vai dormir, vai lá no banheiro, lava bem direitinho a mão, né? Cuidados com a mão, com higiene. Coloca no estojinho. Dorme, vai com o óculos, dorme tranquilo, que você chegar no seu destino, você bota a lente, fica linda e maravilhosa de novo. Sim, mas é uma dica ótima. Acho que viagens longas, né, dá um descansinho. Viagens mais curtas, tudo bem. Vai ali, pega, vamos lá, vai sair de São Paulo para Brasília, rapidinho, não tem problema. Mas você tem de contar que vai ressecar um pouquinho. Exato. Apesar de que existem lentes que têm tecnologias, né, diferentes. Então, dentro do material da lente, às vezes tem aqueles agentes que a gente chama umectantes. É uma substância que segura a água ali dentro e a lente fica mais molhadinha. Eu acho que é muito de conversar com o seu médico para ele poder orientar você. Porque hoje a gente tem tecnologias maravilhosas, que a lente dá muito mais conforto durante o dia, né? E você sabe, você tocou nesse assunto e eu acho que é um ponto muito importante, porque de uma forma geral, as pessoas acham que lente é tudo igual. Sim. Então, olha assim, aquele pedacinho de Não, plástico. bem diferente. Exatamente. São várias formas, classificações e qualidades de material que vai variar muito. Sim. E a gente, como médico, então vai dizer assim, olha, para você é melhor essa lente, para você é melhor essa lente. Sim. Né? E aí essa conversa é muito personalizada, Sim, né? sim. Precisa conversar direitinho. E você sabe que você estava falando no início, falando do que pode levar, do que não pode. Aí a gente vem assim na cabeça, né? Se assim, vamos fazer uma comparação. Você tem uma lente de descarte mensal ou de troca anual. Aí você tem que levar o estojinho, tem que levar o acessório, miniaturas, tudo isso assim. Nada que também comprometa. E o próprio a caixinha, que normalmente vem 6, né? Ali. É uma quantidadezinha assim. Aí você tem a lente de descarte diário. A quantidade é assim, ó. É uma coisinha, é somente a caixinha com 30 lentes. Então, é realmente mais libertador. É muito. Né? E eu tenho falado muito isso nos episódios. As pessoas às vezes, mistificam de achar que não pode. Quem usa uma lente de troca mensal não pode usar uma lente de descarte diário. Quem usa uma lente de troca anual não pode usar uma lente de descarte diário. Pode! Pode usar os dois tipos, né? Exato. Pode, inclusive, usar pontualmente, se quiser. Perfeito. E é isso que eu acho que é talvez o pulo do gato. Se você é uma pessoa que usa uma lente anual, de descarte anual, beleza, você já está acostumado, ótimo. Vai viajar? Pega uma caixinha descartável de uso diário, Sim, né? De uso sim. único. Sim. Essas lentes de uso único são super práticas. Então, de fato, assim, você pode mesclar. Você não precisa ficar preso num sistema, porque eu já uso assim, eu vou continuar assim. Não. Faz diferença, né? Sim. Faz diferença. Sim, se a gente tá preocupado em separar aquela roupa que vai combinar com a outra. Que a gente não tá preocupado em cuidar do olho e trazer a coisa certa pro olho. E você sabe outra coisa também, a questão da solução multiuso, né? Com essa restrição de bagagem nas viagens, de fato, você vê que as pessoas estão cada vez reduzindo mais as bagagens. Você chegava lá nas filas de check-in, né? Era cada mala gigante, mala jumbo. Eu sou da época de 32 quilos, viu? Então, 32, duas malas de 32. Agora reduzir uma coisinha pequenininha e a gente tem que se adequar. Então, às vezes, levar o de 100 ml não dá. Mas você pode comprar no seu destino. E aí me veio na cabeça a história de uma paciente minha. A paciente me liga falando assim, doutora, eu estou em Singapura. Eu deixei para comprar a solução lá. Fez um mochilão, né? Eu tô de mochilão, fui para Singapura e, doutora, eu cheguei não tem um nome conhecido, doutora. Tá tudo diferente. Idiomas do mundo. Né? O que eu fiz? Eu digo, ó, tira uma foto do rótulo lá. Eu quero ver qual é o princípio ativo da substância. E eu te oriento. E mais, procurar ver realmente de empresas. Marcas multinacionais que sejam mais fáceis. Porque né? você encontra no mundo inteiro. Exato. Né? E você não vai passar problema. A gente sabe que às vezes tem uma variação de nome de um país para o outro, Isso. etc. Mas vale a pena estar atento a isso. É porque, verdade. né, para não passar
apuro. E esse exemplo da sua paciente, né, de extraviar a mala, gente, algumas vezes, e não foram poucas, que extraviou minha mala. E você fica pensando, nossa, eu preciso aprender com isso. E uma das coisas que eu aprendi muito é, sempre na minha malinha de mão tem um par de roupa, porque já aconteceu de eu chegar não tem nada, só a Sim, roupa do corpo. Sim. O carregador de celular, sempre comigo, na minha malinha de mão, e o meu kitzinho de lentes de reposição. Porque Isso tem que ter à mão, à né? mão, Da à mesma mão, forma que você leva a comigo. escovinha de dente lá, Isso. leva a reposição da lente de contato. Perfeito. Eu acho que faz diferença, né? Faz bastante diferença. Mas o que você fez quando extraviou sua mala? Nossa, várias vezes. Uma foi em Veneza, eu tinha levado... Não, eu sempre uso com esse kit já, só que eu pensei em pegar as máscaras, porque em Veneza, eu fui pro Carnaval de Veneza e lá tem as famosas máscaras de Veneza. No interior de Pernambuco tem um local chamado Bezerros, que tem máscaras feitas de papel machê, que são muito rústicas, são diferentes. E eu achei que essas máscaras iam fazer um sucesso lá. Meu marido quase me mata, porque na minha mala de mão só tinha máscara de bonito, de bezerros que eu ia vender lá. A mala extraviou, eu não tinha nem esse meu kit sobrevivência que eu acabei de falar aqui. Ai, meu porque eu só tinha máscara. Nossa, é muito chato. Na verdade, a companhia aérea, ela é obrigada a ela dá um valor para você comprar alguma coisa emergencial, até que chegue, né, que daria teoricamente para 2 dias, mas só o fato de você precisar parar tudo, toda a programação que você já fez, para ir comprar roupa, para ir comprar material de higiene pessoal, é muito chato, né? Então... Sim. Não, e você ainda tava Veneza, né? Veneza é uma cidade que você vai encontrar tudo. Mas se você estiver num lugar onde você não tiver acesso, for fazer uma viagem ecológica, por exemplo, uma férias ecológica, aí é complicado. Aí eu acho que a gente tem que pensar da seguinte forma: é uma lente de reposição mensal, aí não dá para ficar usando a lente sem a solução multiuso para limpar, né? Uma vez que a lente é reaproveitada, obrigatoriamente ela requer limpeza. Isso é fato, isso é inegociável. Agora, se é uma lente de descarte diário, aí você vai curtir sua vida, não tem problema nenhum. Vai trocar todo dia, vai tirar, colocar, fazer suas coisas sem problema, né? E eu sempre até recomendo, quando a gente pensar assim, por exemplo, eu vou fazer uma viagem de 7 dias. Leva 9 lentes, né? Leva 9 blisters, um para cada dia e deixa uns 2 a mais, né? Extra. Sim. Porque a gente nunca sabe, né? Tudo pode acontecer. Sim, então, eu também acho. É história. Se você falou, você foi para a Austrália agora, uma viagem tão longa. Você não pensa em levar uma mudinha de roupa para chegar lá, acontece alguma coisa de extraviar, você leva na sua mala de mão uma roupinha? Põe lá umas lentes extra. Né? Afinal de contas, a lente faz parte lá da lente sua bagagem. Lente é vida. Eita, né? Você como usuária de lente sabe o quanto faz diferença, né? E a gente que como oftalmologista que atende e que ama a lente de contato, sabe o quanto faz realmente uma independência, deixa ficar todo mundo mais livre, é bem mais tranquilo. Verdade. Bem mais tranquilo. Agora, avião, então a gente já falou da secura. Deixa eu te lembrar uma coisa. Eu tava vindo pra cá, né, de Recife. Sim. E aí eu pensei em fazer uma pesquisa de campo. E aí fui falar com os comissários agora do meu voo, Recife, São Paulo. Boa. E aí disse assim, olha, vem cá, vocês que já trabalham aí há muito tempo, sim, 15 anos, 20 anos, tá? Vocês já tiveram problemas de pacientes usando lente de contato aqui dentro do avião? E foi bem interessante. A gente passou uns 15 minutos conversando. E aí, eles falaram que é interessante isso, porque às vezes a gente só fala dos usuários e esquece da tripulação. Né? O usuário que, assim, com todo problema, ele vai passar por aquelas horas dentro daquele ambiente com uma umidade de ar baixa. Mas a tripulação, ela tá ali todos os dias, o tempo todo, né? Sim. Então, não necessariamente com o problema de uso da lente, mas a lente, o olho por si só, ele já vai ressecar. Então, uma das comissárias, ela me disse, olha, doutora, eu sempre trago o meu colíriozinho lubrificante. Eu falei, nota 10 para você. Porque ela já sabe que isso vai acontecer, ela já sabe que vai ressecar, que o olhinho vai ficar vermelho, que vai arder, que vai irritar, então ela já coloca.
E o outro, o comissário, que até falou, eu tenho ceratocone. Eu disse, nossa, olha só, a gente fala um pouquinho de saúde ocular e já chega algumas coisas. Mas aí ele falou o seguinte, ele usa lente de contato rígida. E ele próprio, já caiu a lente rígida no chão. E aí, que ele pois fez? exato. Aí é que a gente entra num outro ponto, porque veja, a lente gelatinosa, dificilmente ela vai cair do olho, né? Porque ela é maior. Por mais seca que ela esteja, ela não vai cair. Mas a lente rígida, principalmente a lente corneana, para que ela se mantenha no olho, é preciso que ela esteja lubrificada, né? sim. Para que mantenha o filme lacrimal, que ela ali, ela vai ficar. Porque ela é pequenininha. E o olho seco vai segurar essa lente um pouquinho mais. Exatamente. Então, o olho seco ressecou a lente, ela vai cair. E aí ele já disse, né? Tive passageiro que já perdeu a lente, não encontrou. Aí é uma pena. Mas você sabe que aí vai uma dica de lentes boa. Quando você estiver no avião, que o olho ficar mais ressecado e você tá naquele ambiente meio complicado, não dá para você tirar, é até melhor você aguardar um pouco, chegar no seu destino num lugar mais apropriado. Mas se não der, né? Vai, lava a mão, né? Pode até pedir um copinho d'água lá para o comissário, leva uma aguinha limpinha, lava as mãos. E aí você pinga várias vezes o colírio lubrificante, hidrata aquela lente, deixa a lente mais solta e hidrata mais aquele olho para você poder, então, remover com segurança. Porque senão acontece o que a gente vê, que às vezes o paciente que dorme com lente sem querer, vai, e a lente desidrata, tá num ambiente muito seco, vai, puxa aquela lente que tá grudada e traz junto um pedaço da córnea, né? Ave Maria. Não é? E aí vai parar no pronto-socorro. Mas e aí, se você tá lá em cima? Quantos mil pés? Sei lá quantos mil pés um avião... Quantos mil pés um avião salta, você sabe? Não, mais de 10, porque quando ele Mais fala de 10, tripulação, né? 10 mil pés. Com certeza, com certeza. Mas você tá lá em cima, é melhor esperar chegar no seu destino para poder remover com segurança. Isso. Enquanto isso, vai pingando bastante colírio lubrificante. Às vezes, você até sente na pálpebra, você faz assim, você sente que a lente soltou um pouquinho, desprendeu. Aí é o momento de você remover. Por isso, voos longos, o meu conselho para o meu paciente é assim, não vá de lente de contato. Leve seu óculos, use o óculos durante o voo. Agora, voos mais curtos, é óbvio que dá para tranquilamente, né? Isso. Sem problema nenhum. Aí a gente saiu do avião, a gente vai pro navio agora. Opa! Vamos fazer um cruzeiro bacana, escolher uma ilha linda, vamos pro cruzeiro. Aí o navio tem muito, diferente do avião, que é aquele ambiente constante, a gente tem o ar-condicionado do navio, a gente tem a umidade do mar, a gente tem um ventinho que vem do mar, do convés, né? Tem algumas situações diferentes. Tem a festa do capitão, que todo mundo se arruma e passa maquiagem, quer estar de lente de contato, quer estar bem na foto, né? Tem algumas situações. Você já passou alguma situação dessa em navio ou já presenciou alguém? Não, eu soube que você recentemente fez uma viagem de navio, né? Com as amigas, grande. Então, aconteceu alguma situação assim? Sabe, Beth, uma coisa que é bem interessante é que a água da piscina do navio, ela é água do mar. Ela é água salgada. Então, para ela chegar e ser utilizada nas jacuzzis, nas piscinas dos navios, ela passa por um processo de dessalinização cheio de produtos químicos, muito além do cloro que a gente já sabe que tem nas piscinas. E isso pode ser extremamente prejudicial ao olho humano. Isso faz com que a água ela não seja realmente, de fato, saudável para os olhos. Então, primeira coisa é evitar ao máximo a água da piscina dos navios no olho. Se for usar, mas eu não quero ir de óculos, e eu super entendo, porque ir para a piscina de óculos você não tá muito legal, né? Então, você coloca a lente, mas coloca diária, de uso único, né? Que é o que a gente estava conversando aqui agora. Os blisters de descarte diário. E você, quando sair da piscina, já tira e joga fora. Então, você vai colocar uma lente nova, eventualmente, as contaminações que acontecerem, porque ali naquela água,
é muito a possibilidade de ter micro-organismos contaminantes e nosso terrível, né, que é um dos protozoários e um dos micro-organismos mais difíceis da gente tratar e mais ameaçadores para a visão, que é a cantameba, né, que é fácil de encontrar nesses ambientes que sejam mais poluídos. Esses bichinhos que podem eventualmente Eles cair. adoram ambiente quente e úmido, né? Adoram um calorzinho, pois assim. é. Aquelas banheiras de hidromassagem, então, até me arrepia quando eu Isso, vejo é ali. difícil. Tem que tomar cuidado com lente de contato ali. Com lente de contato ali, com certeza. E essa então a gente não consegue controlar. Mas se você toma o seu banho lá e quando você chega no quarto, você já tira a lente, descarta a lente, a chance de ter alguma coisa é muito menor do que se você for reutilizar a lente. Então, isso é uma primeira dica. Se vai para praia, piscina, usa essa lente de uso único, gente. Não tem por que não usar, né? Do ponto de vista de segurança, não tem nada igual. E a questão de estar numa praia ou numa piscina, no navio, com vento e tudo mais, vem também a proteção de óculos de sol, né? Sim, fundamental. Tá de lente, põe. Ou com lente ou sem lente, né? Na verdade. Põe, porque queira ou não queira é um anteparo, né? Vem Exato. partículas, vem coisas assim Isso. que batem no Isso. olho. O sol é fora a questão de proteção UV. Perfeito, VA ou perfeito. VB, aí não tem nem dúvida. E eu gosto muito da combinação de lentes, de preferência lentes de contato com proteção VA ou VB, Sim, com óculos. sim. As duas coisas. Sim. Por quê? Veja que coisa interessante. A água do mar ou água de piscina, ela reflete Reflete a luz. a luz. É por ela- isso que a gente entra ali, acha que não tá. Tá um dia que o sol tá fraquinho, você tá ali batendo papo. Quando sai Isso, parecendo isso. um E camarão. quando a gente vermelhinho. tá. E aí, lembrando que quando a gente tá com a armação de óculos escuro, tem uma parte aqui, que é a parte inferior, que é exatamente o reflexo da água, que o óculos não vai proteger. Sim. Né? Então, a lente de contato faz esse papel aí, já que ela tá ali na córnea, entendeu? Então, ela 360 graus ali, pelo menos, ela vai proteger mais esses raios que passam da armação. Não tenho dúvida. E se você complementa com o chapéuzinho, então, aí fica perfeito. Exatamente. Aí você tem um kit proteção, não é? Exato, é. Aí é 10. Aí você tá bem protegida, muito bom. É isso mesmo. E sabe, a água reflete 20%, Beth. A areia também reflete, a areia reflete 10%. E sabe uma coisa que a gente não falou ainda, mas que eu acho que a gente vai tocar nesse assunto? A neve. A neve ainda. Viagens de neve. Não a agressão, mas a 85%. exposição do sol, ela se amplia, né? Exatamente, Amplifica. 85%. Veja, nós estamos a falando neve de 20% realmente da água, sim. 10% da areia e 85% da neve. Sim. Olha a importância de lentes de contato com proteção ultravioleta e óculos de proteção, né? Você vê, a gente já saiu da praia, já pulou pra neve. Então, na hora que a gente tá ali na neve, no frio, né? Alguma recomendação você daria pro nosso público? Alguma coisa diferente? Olha, Escolha das lentes e proteção a gente já falou. isso. Proteção, na verdade, o uso da lente de contato na neve, do mesmo jeito que em vários outros esportes de aventura, ela dá muito mais mobilidade, né? Sim. Você pode colocar os óculos de proteção Mas de neve. esquiar. Exatamente. Com óculos de proteção e com óculos Isso, outro embaixo. Com outro Complicado embaixo, isso. E outra coisa, você sai de um ambiente, às vezes, que tá mais quentinho, né? E vai pra fora, e essa diferença de temperatura embaça. Né? Então, você vai ficar ali alguns segundos, que às vezes é importante, mas sem ver, porque você tá embaçado. Opa, e a lente de contato A lente de contato resolve cai isso. como uma maravilha, né? Não tenha dúvida. Isso mesmo. Não, eu acho que assim, para neve é tomar esses cuidados, é lembrar disso, lembrar da situação. E outra também, né? Da mesma forma que na praia, às vezes as pessoas ficam realmente ao ar livre na neve durante muito tempo, pensando em quem viaja para praticar esqui, fazer esporte de inverno, coisas desse tipo. Mas é tomar cuidado e aí vem a lente de descarte diário de novo. Ela é ótima, ela A cabe gente vai e volta e bate em nela, todos os lugares, todos os lugares. Mas se a gente passar, vamos sair da neve.
Não, vamos ficar um pouquinho na neve. Vamos lembrar da neve da altitude, Boa, boa. né? Alpinismo nas alturas. Isso, vamos lá. Altitude leve lembra montanha, montanha lembra altitude lembra trilha, né? Aham, Trilha, eu sei que você é aventureira. Eu sei que você já escalou até o Monte Roraima. Monte Roraima, isso. Como é que faz uma situação dessa quem usa lente de contato? Boa, vamos lá. Primeiro que assim, quanto mais alto nós estamos, menos oxigênio a gente tem. E quanto menos oxigênio a gente tem, o ar vai ficando mais seco e baixa imunidade. Baixa umidade do ar. Essa baixa umidade do ar volta também naquele mesmo exemplo que a gente conversou sobre o avião, né? Então, o ideal é que a gente escolha lentes que tenha baixa hidratação e com altíssima transmissibilidade de oxigênio, porque nós precisamos repor esse oxigênio que a gente vai ter dificuldade de encontrar lá em cima. Agora, a lente, ela é excepcional. Eu acho que talvez um dos casos que eu mais acho incrível a uso da lente de contato nos esportes de alpinismo. Por quê? Primeiro que você não tem o risco do óculos cair do rosto. Embaçar, como a gente já falou. Ou o óculos limita um pouco o movimento. Às vezes você tem que fazer um movimento e ele limita. A lente de contato dá uma amplitude de campo de visão. Então, assim, são várias qualidades, vários benefícios da lente de contato. Mas a gente precisa escolher, novamente, a lente certa. E aí, no caso do Monte Roraima, que são 8 dias de subidas, sem nenhuma estrutura de civilização. Então, você não vê barulho não existe torneira, não existe higiene, né? Aquela coisa que você diz assim, bom, eu preciso lavar minha mão, certo? Mas, e onde, como, né? Então, todo esse processo de higiene que a gente conhece precisa ser feito, né? Isso a gente não pode abrir mão. Quer usar a lente é ótima, tudo bem, mas saiba que se você não usar corretamente, é muito mais danoso para o olho do que se você simplesmente não tivesse ido até. Então, o que a gente recomenda? O que eu fiz novamente, lentes de descarte diário. Então, foram 8 dias, eu levei 10 blisters. É interessante porque você não precisa carregar o peso das soluções multiuso. Tudo que você carrega é peso, né? Então, por mais... é uma canetinha que pesa. No final do dia, depois de 12 horas andando, aquilo ali faz diferença. Então, solução multiuso você não precisa levar. Caixinha de lente de contato não precisa levar. Vai levar blister que ele vai diminuindo. E essa sensação é muito boa. Eu estou levando uma coisa que eu estou diminuindo do meu peso, né? Quando eu já estou mais cansada ao longo da viagem, eu vou diminuindo. Mas uma coisa importante claro, a gente já fala de asepsia da mão para poder usar. Abre o blisterzinho, coloca, no final do dia tira e descarta a lente. Aí vem o ponto. Gente, rio, cachoeira, mar não é lugar de descartar lente de contato. Não. Né? Descartar a lente de contato é no lixo Exatamente, comum. lixo É melhor comum. guardar no pacotinho, aquilo não vai pesar nada. Do que você colocar plástico, hoje não deve, né? Exatamente, a gente tem que ter essa consciência ambiental, né? Sim. Então, lente não é para ser jogada em rio, cachoeira, em canto nenhum. Você termina, vai dormir, tira a lente de contato, guarda no seu lixo pessoal, que é como você falou, é uma coisa absolutamente insignificante do peso, mas a gente não está contaminando o ambiente. E no Monte Roraima é isso, você não pode levar nada de lá, mas você também não pode deixar nada lá. Então, você não vai deixar suas pegadas e os seus rastros, né, com lente de contato lá. Mas a experiência realmente é incrível, porque você vê que você consegue ter a independência de óculos e ter uma qualidade de visão excelente com as lentes. E você sabe o que eu tô lembrando aqui? Você tá falando dessa situação assim do ambiente um pouquinho mais inóspito, onde você não dá. Uma viagem dessa, você muda realmente, você vai mudando, né? As paisagens, as situações, as coisas.
onde você tem condição de lavar as mãos, você pode pôr a mão no olho, mas pode acontecer daquela noite em especial, pontualmente. Eu não sou a favor de que o paciente durma de lente de contato, né? Porque a gente sabe que pode aumentar riscos de contaminação Hum. e tudo mais, baixa oxigenação. Mas uma situação específica é melhor você deixar a lente no olho, dormir com essa lente, do que você retirar com a mão suja. Então, aí eu tô falando até de a gente até vai sair do Monte Roraima, mas vai fazer, por exemplo, uma trilha em que você caminhou e calculou mal, e você vai ficar ali, vai fazer um camping, alguma coisa, você não tem zero estrutura para mexer na lente de contato. É preferível você não remover a lente de contato. E remover no outro dia, quando você tiver condição de lavar as mãos e remover. Porque assim a gente evita, né, um pouco de contaminação. Perfeito, eu acho também. Na verdade, se você não tem condição mínima de higiene, não toca no olho, né, Sim, não sim, toca no olho pra nada, nem pra sim, botar, nem sim. pra tirar a lente, né. Sim, sem dúvida. As lentes descartáveis, elas mudaram totalmente o panorama de tudo, né. Ficou tudo tão mais fácil. É Como você verdade. falou, antigamente até você fervia a lente de Sim. contato. Hoje em dia não tem mais isso, hoje em dia é lente descartável, é abrir, usou. Óbvio que aqui você vai reaproveitar, tem que usar a solução multiuso, que são muito eficazes, né. A gente Exato. sabe que realmente elas fazem o processo Isso, e isso de também, matar porque lá os micróbios, bactérias, tudo que tem ali vai embora, fungo, isso realmente exatamente, porque funciona. antes a gente, uma vez por mês, eu tinha que botar num comprimidozinho durante 4 horas, depois que era um enzimático, Sim, enfim, eram várias coisas que a gente tinha que fazer, ou seja, sim. quem usava lente de contato nessa época era a raiz, era daquele, né, que queria muito usar. Sim. Hoje, com a solução multiuso, você faz tudo com ela, você não precisa de outra solução. Não, ela remove tudo. Você sabe que assim, outro dia eu estava conversando, um dos nossos episódios também sobre isso, sobre a eficácia de produto, né? E a gente sabe que para poder ir para prateleira, esse produto ele é testado. Com certeza. Então não é uma coisa assim que ele vai ser eficaz. Ele vai ser eficaz sim, porque ele foi testado para ser eficaz. Exato. E aí, normalmente, a gente testa contra bactérias que a gente chama gram-positivo, gram-negativo, fungo. Então, tudo isso tem um teste, a gente sabe da eficácia disso. Então, não tem por que não utilizar e não utilizar corretamente, né? Que eu acho que o grande problema é esse. As pessoas utilizam incorretamente. A única coisa que, assim, eu acho que eu vou falar exaustivamente tudo que é episódio, porque eu quero deixar esse recado bem claro para quem está ouvindo. Gente, soro fisiológico não é solução multiuso. Soro não é solução, tá? Exatamente. Soro fisiológico é água e sal. E mais do que isso, soro fisiológico aberto, mesmo guardado na geladeira, mesmo fechado, Não ele é meio de cultura para bactéria, ele é contaminante. Sim, né? não tenho dúvida. Então tem essa questão. Tem que usar a solução multiuso, e outra. Solução multiuso para lente rígida é uma, para lente gelatinosa é outra. Por quê? Porque a gente sabe que o que deposita ali em cima da lente gelatinosa deposita diferente em cima da lente rígida. Então, vai viajar? Ouça uma dica da doutora Ana Catarina, leva lá suas miniaturas, gente, pega lá, vai essas lojinhas que vendem R$1,99, sei lá, R$2,99, não tem umas coisinhas assim? Você encontra hoje muita opção, encontra até a necessaire transparentinha, própria para voo internacional. Coloca lá a sua solução multiuso, leva ela, põe lá seu colírio lubrificante, põe suas lentes extra. Que tamanho vai ficar isso? Desse tamanho? Mas esse desse tamanho vai te dar Verdade. liberdade e segurança para curtir suas férias, não tenha dúvida disso. Agora, Aninha, passeamos de avião, passeamos de navio, subimos o Monte Roraima juntas. E aí eu vou lembrar de um lugar lindo daqui, lindo da Bahia. Isso daí, da Bahia não, do Brasil, do nosso Brasil. Ah. E que são os Lençóis Maranhenses. Eu tenho justamente uma situação assim, a paciente ia fazer uma viagem com o marido no final do ano. Doutora, eu uso lente rígida, a minha lente quando venta sai do lugar, eu vou para os Lençóis Maranhenses, e agora, doutora, o que é que eu faço? Calma, calma, respira, vamos pensar numa solução. Primeira coisa,
se é realmente lugar de vento, a lente rígida pode deslocar. O óculos escuros vai ajudar bastante, mas às vezes não é suficiente e pode deslocar fora aquela areia que sobe, né? Eu não conheço pessoalmente, mas imagino que deva. Ah, é lindo, Deve lindo. ser. Tem que ir. É maravilhoso. As fotos que eu vi, eu já fiquei apaixonada. É um É, dos destinos que eu estou me prometendo. é. Mas a possibilidade de usar uma lente gelatinosa, foi o que eu conversei com ela. Ela enxergaria melhor com a lente rígida por causa do problema que ela tinha. Mas a lente gelatinosa dava uma visão parcial, que para aquele momento era ok. Então, o que eu combinei com ela? Ó, a gente adaptei lentes de descarte diário nela. Ela levou essa caixinha de descarte diário e usou somente na viagem para aquelas situações, usando um óculos escuros. E deu tudo certo. Deu tudo certo. E uma Mas ela voltou a usar lembrança. as lentes dela Isso. rígidas com a expectativa de visão diferente. Exato, e para esses ambientes que venta muito, eu sempre recomendo, não canso de lembrar de levar sempre um colírio lubrificante. Então, o seu médico, ele vai dar uma listinha de colírios, olha, esses podem usar. Então, você vai escolher, vai ter ele com você, vai ser seu amiguinho ali. Por quê? É como a gente estava falando, uma lente bem lubrificada, ela vai ressecar menos, ela vai, eventualmente, se cair uma areinha, alguma coisa, você tá com um colírio, você vai colocar o colírio e o próprio colírio vai ajudar Sim. a tirar aquele corpo estranho, né? E ela vai proteger o olho, porque isso que ia cair direto na córnea. E tem colírios hoje sem conservantes, que são colírios que são Perfeito. bem amigáveis, né, para os Perfeito, olhos. exatamente. Sem nenhum tipo de toxicidade, ou Sim. seja, pode usar e abusar do colírio, sem medo de ser feliz. E esse colírio, ele é extremamente protetor, porque melhor do que na hora colocar água no olho, porque você não vai colocar água no olho com a lente. Põe colírio e pode colocar bastante colírio, sem, né? E aí, uma dica. Vamos imaginar que essa sua paciente, ela caiu uma areinha no olho dela, ela se sentiu extremamente incomodada, botou colírio, não resolveu. E aí? Minha orientação, vá para casa, né? Vá para o hotel, lava a mão, com cuidado, pinga um colírio antes, tira a lente, limpa bem a lente, pinga outro colírio no olho e volta a colocar. Se sentir qualquer coisa com a lente que a gente já acha que ela está limpa, não insiste. Tira a lente e não coloca mais, né? Então, isso precisa ser dito. Quer dizer, uma lente, ela não é para incomodar. Se está incomodando, tem alguma coisa errada. E se tem alguma coisa errada, essa coisa precisa ser examinada. Se não tem, como Lençóis Maranhenses, não vou ter um oftalmologista para fazer uma consulta de urgência, paciência. Bota a lente nova ou bota seu óculos, continua a tua viagem e quando chegar a gente conversa, né? Você sabe o que você tá falando? Tá vindo na minha cabeça uma história que aconteceu comigo, né? E eu não uso lente agora, eu tenho cirurgia refrativa, mas no passado eu usava muito bem lente de contato. E durante uma viagem, eu estava em Roma, na Itália, e naquele verão passava o Sirocco, que era aquele vento que vem do deserto do Saara. Eu nunca senti tanto calor na minha vida, é uma coisa absurda, e fica seco o ar, é uma coisa, o seco fica, sabe que parece que você tá dentro de um forno de pizza. Isso, boa comparação, um forno de pizza italiano. Isso. E a lente, eu saí, passeei, fiz aquela coisa toda, chegou no final, a lente estava grudada no meu olho. Naquela época eu era residente de oftalmologia, né? Tinha casado, tinha saído em lua de mel para Roma. E aí eu digo, meu Deus, o que eu faço? Mas eu digo, gente, lembrar das coisas que a gente aprende, né? Providenciei um lubrificante ocular, né? Que na época nem era esses lubrificantes maravilhosos que a gente tem hoje em dia, sem conservante. Isso. Mas era uma lágrima artificial. E eu pinguei, fui pingando aquilo muito, muito, até que eu percebi uma certa mobilidade na lente.
E a gente consegue perceber, né, a mobilidade, a gente comentou isso agora há pouco em relação ao avião, mas às vezes até de você tocar, assim, a pálpebra, a gente já percebe que a lente está mais móvel. Uhum. Aí você remove por segurança. Porque se você, em qualquer situação dessa, de um ambiente mais seco, alguma coisa assim, você remover a lente sem cuidado, você pode machucar o olho. Exatamente. Essas manobras, assim, mais bruscas, né, de tentar a pessoa às vezes se desespera, né, tentando: "Nossa, eu não tô conseguindo tirar", Sim. e a pessoa fica, né, querendo, até com a própria às vezes com a unha, o movimento, com a pressão. O que você faz ali, você pode eventualmente fazer um arranhão na córnea e ter uma abrasão, enfim, Sim. que é muito mais complicado. Então é esperar um pouquinho, ter paciência, ela vai sair do olho, a lente, ela não tem condição, porque muita gente fala: "Mas doutora, minha lente entrou". Não, ela não vai entrar, gente, a gente tem uma membrana, Deus é tão perfeito que O é olho não impossível, tem buraco. não tem buraco para a lente cair, né. Não se Então perde dentro do olho, não se isso, preocupem. exato, Sabe que a exatamente. gente até conversou isso no episódio com a Denise sobre isso, né? Nós contamos um caso de uma paciente que a lente era delicadinha, fininha, e a lente dobrou e ficou na pálpebra. Então a gente tem condição de, com aquele microscópio que a gente usa, que chama lâmpada de fenda, a gente verte a pálpebra de vocês e aí olha que a lente dobradinha lá no fundo. E aí você captura Exato. a fujona, né? Tranquila, E aí a gente consegue. Ou às vezes até ela se desloca e fica meio grudadinha ali no canto. Então, na verdade, tem que tomar cuidado. Sabe uma coisa que eu gosto que eu acho que quem tem lente de contato, eu oriento isso muito para paciente, principalmente paciente que faz maquiagem com frequência, e isso vale também para férias, e hoje também com essa disponibilidade que a gente tem de produtos que vêm do exterior, de tudo, a gente tem condição de comprar, são aqueles espelhinhos de aumento. Tem uns espelhinhos de aumento que são pequenininhos, você já viu o tamanhinho Sim, sim. assim? Eles são bem portáteis, e aquilo cabe na bagagem. Uhum. E esses espelhinhos, eles ajudam a você Manusear, né? enxergar melhor, né, enxergar uma situação dessa, caiu um corpo Sim, estranho, sim, caiu areia, né, você às vezes não tá vendo, mas você coloca o espelho de aumento e você tá vendo lá o pontinho preto na lente, essa lente tem que ser descartada. Isso, exatamente. Não vale a pena insistir com uma lente que esteja danificada. Não é? Qualquer problema com a lente, seja um rasgãozinho na borda, seja um pontinho que você esteja vendo, tem um pontinho branco, tem um pontinho preto, descarta a lente. Não vai abusar da boa vontade, né? Sim, não tenha dúvida. E você sabe que uma coisa também que você estava falando de altitude, eu lembrei agora, não de montanhas, de coisa, mas eu lembrei de um caso, uma paciente minha, que não é nem pela altitude que eu vou falar, mas também é uma situação de apuro do usuário de lente de contato durante a viagem, que a gente também pode orientar. Eu tinha uma paciente que foi para Bolívia. La Paz é alto, né, mas ela nem teve problema em relação a isso da lente, porque a gente tinha escolhido uma tecnologia de uma lente boa para olho seco, que era super confortável, ficava 16 horas o dia confortável, era uma coisa bem bacana. E ela usou bem, só que o que aconteceu? Ela roubaram a bolsa dela Ui. em La Paz. Roubaram a bolsa, ela estava com a caixinha dela dentro e etc. Ela fez: "Ai, doutora, e agora o que eu faço? O que eu faço?". O que você orienta ao paciente quando acontece isso, Aninha? Ela disse que ela procurou as lentes dela e não achou as lentes dela no lugar onde ela estava, né? Se ela podia usar outra. O que você Então orienta? vamos lá. Primeira coisa, eu sempre sou defensora de a pessoa ter um óculos de reserva. Então, todo paciente meu que sai com a lente de contato bem adaptada, ele vai sair com a receita de óculos. E eu acho interessante que esse paciente, ele tenha a receita digital ou física e leve com ele. Porque do mesmo jeito que aconteceu da pessoa perder a lente, né, ela pode perder o óculos também. E aí, vai fazer o quê? Então, às vezes, você tá num país estrangeiro e é muito mais difícil e muito mais dispendioso você pagar uma consulta com um oftalmologista para ele fazer uma consulta de óculos e emitir uma receita. E se você já tiver a sua receita atualizada, é só você ir numa ótica e você rapidamente vai ter, né, um óculos novo, pelo menos provisório, para apagar aquele incêndio
na hora. Santo smartphone, né? Mudou a vida da gente, Pois facilitou tudo, tem tudo ali Você tem dentro. tudo ali à mão. Então receita digital, vale a pena a gente ter uma pastinha dentro do nosso celular para numa eventualidade. Mas voltando para a lente, né? Então ela perdeu, não tem mais lente. Bom, se ela sabe qual é a marca e qual é a lente que ela tem, ela deve ir mesmo e fazer e tentar repor. E a graduação, porque às vezes o paciente usa e nem sabe a sabe qual é. graduação, Isso. né? Não se liga de olhar ali na caixinha e ver, porque ali tem tudo. Isso, Tem todos os parâmetros ali de tudo. curvatura, diâmetro, todo. Você vê, tudo. vale até uma foto, né? Vale uma foto, levar, fotografar e deixar lá Isso. a foto do que você usa. E tentar pegar uma para repor para aquela condição. Mas a minha recomendação sempre, voltou para casa, volta para o oftalmologista para ele avaliar, né? Porque no fundo a gente não sabe como foi a compra, como foi o armazenamento dessa lente, como é que, né, em que situação estava. Infelizmente, hoje a gente vive num mundo que tem muita coisa fake, né? Muita coisa que é gato por lebre, então às vezes eles modificam e até o certificado de garantia é falso. Então é importante que a gente veja e garanta a qualidade daquela lente que está usando, né? Sim. E sabe também uma outra coisa? Se você tem, por exemplo, uma caixinha e você calculou mal ou então esqueceu de levar umas a mais, alguma coisa, você tem aqueles 5 dias faltando para terminar sua viagem. E você tem 3 lentes. Aí vem aquela pergunta: ai, doutora, mas eu não posso reutilizar? Não pode. Eu sou dura, não pode. Também sou, Beth, Né? também sou. Não. Eu acho que a gente, às vezes, por flexibilizar, Sim. a gente pode ficar mais susceptível a um problema muito grave. Sim. Que a gente você depois pode... vai olhar para trás e vai dizer, nossa, como foi que eu deixei isso? Naquele né? dia, você Puxa deu vida. azar de se contaminar Exatamente. por alguma coisa. Então, gente, descarte diário é descarte diário. Exatamente. Usou uma vez, joga no lixo. O que você pode fazer é escolher quais são os dias mais chave para você utilizar a lente de contato exato. e alternar com seus óculos. Exatamente, é aquela Não história. tem muito acordo para esse tipo de situação. Tem aquela máxima, né? O crime não compensa, eu digo, o risco não compensa. Verdade, Não compensa. verdade. E você já passou alguma situação, você em especial, usando lente de contato, em que realmente foi um apuro para você, desse tipo de, esqueci, ou então não achei o... Eu vou falar aqui, mas eu fiquei muito triste. Que Porque foi? eu tinha acabado, na época não era ainda a lente de descarte diário, Sim. então era uma lente mensal, eu ia passar uma semana, muito bem, tô dentro, né? E aí eu tava com tudo direitinho, só que eu esqueci a caixinha. O estojo. Eu Sim. esqueci o estojo da lente. Então eu tava com o produto, eu tava com a lente nova que eu tinha acabado de abrir, que validade de 30 dias. E não tinha onde guardar a lente. Então, e assim, aí? né? E aí? Aí vai aquela. Já tive gente que disse assim: mas eu botava num copo descartável, lavável. Não. Farmácia, né? Farmácia hoje Mas tem os exatamente, estojinhos, tem as tem coisas que ir. no... Às vezes, assim, são coisas que acontecem na nossa viagem, os imprevistos, que vão provavelmente modificar algum roteiro que a gente tenha, né? Porque às vezes você tá programada para fazer tudo aquilo ali, aí você de repente tem que parar tudo para ir numa farmácia ou ir num local para comprar, ou para fazer uma lente nova, ou para fazer uma receita de óculos, mas faz parte da vida, né? sim. Então, tem saúde em primeiro lugar, né? Então, vamos comprar uma nova e seguimos viagem. Não, e aquilo lá, né, gente? Eu acho que essa conversa deu muito para vocês perceberem o quanto que a lente de contato ajuda as coisas. E as intercorrências que podem acontecer são todas sanáveis, são todas Controláveis, né? controláveis. Isso. Exatamente. Então, a gente tem que pensar assim, vai viajar? Eu quero lente... E já aconteceu também de paciente que não usa lente de contato e me buscou para aquela situação pontual de viagem. E acabou gostando, acabou continuando com a lente. Mas isso pode acontecer. Então, aquela coisa de, mas eu nunca usei lente de contato, eu pretendo fazer uma viagem maior, mas será que é hora de eu adaptar?
Lógico, você tem que adaptar, você tem que usar, tem que aproveitar. A lente de contato foi feita para isso. É. A gente pode adaptar a lente de contato para miopia, para astigmatismo, para Presbiopia. hipermetropia e para presbiopia. Lentes de presbiopia. A gente vai ter um episódio só sobre isso. É você conseguir enxergar de longe, intermediário e perto de lentes de contato. É muito libertador. Depois dos 40 você chegar no restaurante e ver o cardápio. Não precisa da lanterninha do celular. É. Então são coisas assim, situações que a gente sabe que a lente de contato, poxa, é por isso que eu gosto tanto desse tema, porque realmente faz uma diferença na vida da pessoa, né? Melhora tudo, melhora a parte de movimentação, de liberdade, melhora Campo a visual. visão, campo de visão, cresce o campo de visão. No caso das altas miopias, traz a imagem para o tamanho certo. Alta hipermetropia, diminui a imagem para o tamanho certo. Quer dizer, é tudo, só tem vantagem. É, Mas tem que fazer direitinho, né? Fazendo exatamente. direitinho não tem problema nenhuma. Exato. Nenhum. E aí, Aninha, lembrou de alguma coisa? Sabe uma coisa? Eu acho que a gente, como falamos, né, tem muita coisa legal, tem muita coisa muito interessante na lente, muita tecnologia, mas tem o bom senso também, né? Às vezes a gente tá com uma lente que por algum motivo a lente começa a arder, incomodar, o olho fica vermelho, a visão baixa ou coça. Uma coisa, né? Nunca coçar os olhos com a lente de contato, nunca. Mas quando você está diante de alguma situação que não é o normal, não insista com a lente, né? Sim. Tira a lente, lava, guarda direitinho, vai ser avaliado, vai no oftalmologista, porque hoje, inclusive, assim, poucas vezes a gente vai ter situações em que a gente está num local em que você não tenha nenhum acesso a ninguém. Então, uma situação mais grave, uma situação que você não conseguiu controlar, vai no oftalmologista, porque o olho é uma coisa muito preciosa, né? Nossa, não tem. É a nossa janela da alma, né? O olho é tudo, visão. E com certeza, enxergar bem vai fazer uma diferença enorme nas suas férias. Exato. Então, gente, aproveitem a vida tem muita coisa bonita para ser vivida. Ana Catarina é prova viva disso, né? Por isso ela vive e logo viaja. Então, Aninha, super obrigado por você eu que estar com a agradeço, gente. eu agradeço. Amei a conversa, tenho certeza que o público também adorou. E eu vou terminar com uma pergunta para você, né? Diante de tudo que a gente falou, fazendo viagens, explorando o mundo, pode lentes? Pode, super pode, lentes. A lente, eu acho que realmente é uma tecnologia que veio para ficar. Não é à toa que a gente está aí há pelo menos 6 décadas, né, de lente de contato, com sempre novidades, sempre trazendo muita tecnologia e pode, com segurança. Gente, esse foi mais um episódio do Pod Lentes, o papo inteligente no mundo das lentes. Totalmente acessível e descomplicado. Patrocínio Bausch Lomb, espere novos episódios. Essa temporada tá imperdível, hein?